Quando você está lendo uma daquelas histórias épicas, envolventes e de tirar o fôlego, qual é o exato momento em que você não consegue parar de ler de jeito nenhum? É justamente quando o herói está encurralado, quando a espada dele quebrou, quando os inimigos estão cercando as muralhas e todas as rotas de fuga parecem ter sido completamente destruídas. É nesse momento de tensão absoluta, de escuridão e de caos, que você vira as páginas com mais desespero e ansiedade, porque você sabe, lá no fundo da sua intuição de leitor, que o autor não construiria um cenário tão devastador se não estivesse preparando uma reviravolta espetacular. Logo na página seguinte, você não fecha o livro e joga a história no lixo só porque o capítulo atual está doendo. Então, por que diabos você está pensando em fazer exatamente isso com a história mais importante, rica e complexa que já foi escrita em todo o universo, a sua própria vida? Mas antes de eu te mostrar como você pode pegar a caneta de volta e reescrever o final dessa página que parece tão trágica hoje, eu tenho um pedido vital para te fazer. Se você está atravessando um daqueles capítulos escuros que parecem não ter fim, deixe o seu like neste vídeo agora mesmo e se inscreva no canal. Essa sua atitude é o que mantém este espaço vivo, iluminando a mente de quem já não via mais saída. E nós temos um pacto inquebrável aqui. Desça até os comentários agora e escreva o nome daquela pessoa que você ama mais do que a si mesmo. Aquela pessoa que é a verdadeira razão pela qual você continua virando as páginas todos os dias. E se você vir o comentário de um companheiro de jornada logo abaixo, responda a ele. Deixe uma palavra de esperança, um abraço virtual. Mostre a ele que a história dele também vale a pena ser lida. Vamos transformar essa sessão de comentários em uma biblioteca viva de superação e apoio mútuo, porque ninguém deveria fechar o livro da própria vida sozinho e no escuro. Nós temos uma tendência perigosa e autodestrutiva de confundir um capítulo ruim com um final definitivo da história. Quando a dor nos atinge em cheio, quando um projeto que nos custou anos de suor desmorona diante dos nossos olhos, quando uma pessoa que nós jurávamos que estaria no capítulo final decide ir embora na metade do livro, ou quando o dinheiro acaba e a humilhação bate na porta, a nossa mente assustada entra em colapso. O desespero cria uma névoa espessa que nos impede de enxergar o amanhã. Nós olhamos para a bagunça sangrenta daquele momento específico e declaramos, com uma convicção terrível, que a nossa vida acabou, que nós somos um fracasso ambulante, que nada mais faz sentido. Mas preste muita atenção nisso, a dor tem essa capacidade mentirosa de dilatar o tempo. Quando você está sofrendo, um único dia parece durar uma década inteira. A angústia te convence de que o cenário trágico de hoje é permanente, de que o seu livro será para sempre resumido a essas páginas manchadas de lágrimas. Isso é uma ilusão de ótica emocional. A vida é dinâmica, fluida e implacavelmente mutável. O que você está vivendo hoje, por mais assustador, doloroso e injusto que pareça, é apenas um fragmento de uma narrativa gigantesca que ainda está em pleno desenvolvimento. Na estrutura de qualquer grande roteiro de cinema ou obra literária que tenha marcado a humanidade, existe um momento crucial chamado de a noite escura da alma. É aquele exato momento da trama onde o protagonista perde tudo, onde o mentor morre, onde o plano perfeito falha miseravelmente, onde as falsas crenças do herói são esmagadas pela dura realidade. Os roteiristas geniais sabem que sem essa queda vertiginosa e brutal, a vitória final não teria gosto, não teria mérito e não geraria inspiração nenhuma. Um herói que ganha todas as batalhas desde a página 1 é um personagem chato, arrogante e irreal, com o qual ninguém se identifica. A grandeza do personagem não é medida pela força com que ele bate quando está ganhando, mas pela resiliência teimosa com que ele se recusa a morrer quando está sangrando no chão de terra batida. Se a sua vida parece estar desabando hoje, se você sente que perdeu o chão, as suas economias, os seus amores ou a sua própria identidade, entenda algo libertador, você não está falhando na vida, você está simplesmente atravessando a sua noite escura da alma. Você está no ponto de maior tensão narrativa da sua própria biografia. E esse ponto não é um lugar de permanência, é um lugar de transição. É o fogo do ourives derretendo o ouro bruto para tirar todas as impurezas antes de moldar a joia mais cara da vitrine. Nós estamos chegando exatamente à metade desta nossa reflexão intensa, e se essas palavras estão te ajudando a enxergar a sua dor atual não como um fim, mas como uma vírgula dolorosa na sua história, eu peço que você faça uma pausa fundamental. Agora, verifique com atenção se você já cravou o seu like neste vídeo, e se já apertou o botão vermelho para confirmar a sua inscrição
no nosso canal. A sua inscrição é a tinta que nos permite continuar escrevendo mensagens que salvam capítulos inteiros da vida de milhares de pessoas. E lembre-se do nosso tratado de empatia e união. Vá até a seção de comentários neste exato segundo e escreva, com orgulho, o nome daquela pessoa amada que é o coautor da sua resiliência. E doe 30 segundos preciosos do seu tempo para ler e acolher o desabafo de alguém que também está ali lutando contra a vontade de desistir no capítulo errado. Estenda a sua mão através de uma simples mensagem. Um comentário seu, cheio de força e compaixão, pode ser a fagulha exata que alguém precisava para decidir virar a página e tentar de novo amanhã. Nós somos um exército de autores reescrevendo o próprio destino, e juntos somos absolutamente invencíveis. O maior e mais trágico erro que um ser humano pode cometer é deixar que um trauma temporário dite o título definitivo da sua biografia. Quantas pessoas incríveis cheias de luz, talentos e um potencial assombroso permitiram que a história delas terminasse em um divórcio doloroso, em uma falência financeira ou em uma rejeição amarga. Elas viveram o resto dos seus dias, 20, 30, 40 anos, apenas relendo compulsivamente aquele mesmo capítulo triste, presas no passado, amarguradas, vítimas de uma página que elas mesmas se recusaram a virar. Não permita que a sua dor de hoje se torne o seu endereço permanente. O autor do livro não é o seu patrão, não é o seu ex-cônjuge, não é a crise econômica mundial e não é o governo. O único dono da caneta, aquele que tem o direito inalienável e divino de decidir qual será a próxima ação do protagonista, é você. As circunstâncias externas incontroláveis apenas montam o cenário da crise, mas é a sua reação a essa crise que define qual será o gênero literário da sua vida. Se será uma tragédia patética sobre alguém que se entregou na primeira tempestade, ou se será uma epopeia gloriosa, inesquecível e arrebatadora sobre alguém que desceu ao inferno, olhou o medo nos olhos, tomou as rédeas da própria existência e escalou de volta para a luz muito mais forte e sábio do que quando caiu. Pense no dia de amanhã como uma folha de papel completamente em branco, virgem e intocada, esperando pelo toque firme da sua caneta. O que passou, passou. A tinta da página de ontem já secou. Você não pode rasgar a página. Você não pode apagar os erros cometidos, as palavras duras que foram ditas ou o dinheiro que foi perdido. Mas você tem o poder absoluto de começar o parágrafo de hoje com a palavra porém. Eu quebrei, eu perdi tudo. Eu chorei até desidratar. Porém, eu decidi levantar da cama hoje de manhã. Essa é a mágica do livre-arbítrio. É a resiliência humana em sua forma mais pura e brutal. Cada pequeno passo que você dá, por mais minúsculo, desajeitado e doloroso que seja no meio dessa neblina, é uma nova linha escrita no seu livro. É um atestado de que a sua vontade de vencer é infinitamente maior do que a sua vontade de se render. O mundo está cheio de histórias pela metade, de sinopses brilhantes que nunca chegaram ao fim, porque o autor se acovardou diante da tela em branco do próprio sofrimento. Você deve a si mesmo um final majestoso. Você deve a si mesmo descobrir quem você se torna depois de sobreviver ao que tentou te matar. Então, enxugue seu rosto agora. Levante o seu queixo com a dignidade de quem sabe o próprio valor. Pare de focar obsessivamente na dor do capítulo atual e comece a ficar absurdamente curioso sobre o que está te esperando no próximo capítulo. A sua reviravolta está logo ali, dobrando a esquina, escondida atrás desse monstro assustador que a ansiedade criou na sua cabeça. Se essas palavras injetaram sangue novo nas suas veias cansadas, se elas tiraram a caneta da mão do seu medo e a devolveram para suas próprias mãos, não. Saia deste vídeo sem antes selar o seu compromisso, deixando o seu like e confirmando a sua inscrição sagrada no nosso canal. Essa é a aliança inquebrável que fazemos para garantir que a sua mente permaneça blindada contra a vontade covarde de desistir. E para finalizarmos com chave de ouro o nosso propósito de amor e humanidade, desça agora pela última vez neste vídeo até a seção de comentários. Deixe eternizado lá o nome da pessoa que é a sua maior inspiração de vida. E gaste um último minuto lendo e acolhendo as palavras de um guerreiro ou guerreira logo abaixo. Seja o coautor da força de alguém hoje. Um abraço gigantesco, profundo e cheio de respeito pela sua incrível jornada de reconstrução. Respire fundo, segure essa caneta com força, ignore os críticos da arquibancada e continue escrevendo a sua história com a tinta da coragem. O seu capítulo atual pode até estar sendo o mais difícil e doloroso de todos, mas o seu final será um best-seller absoluto, um testemunho inquestionável de vitória,
que vai ecoar pela eternidade.